Bom dia a todos. Iniciamos hoje então a terceira semana do PET 1, onde vamos fazer então as atividades referentes ao tema valores. Basicamente vamos tratar um pouco sobre liberdade e determinismo. Sejam todos bem-vindos então à nossa aula de hoje. Quem ainda não assistiu nenhuma aula minha então, sou o professor Ailton, trabalho conteúdo de filosofia com vocês. Começo a aula de hoje justificando já para vocês um atraso. Não acabei de corrigir ainda as atividades da segunda semana, nem da primeira semana. Na primeira semana, muitos de vocês fizeram, então, novamente as atividades, né? Fizeram novamente. Fizeram atrasadas as atividades, eu não consegui ainda visualizar a resposta de todos. Aquelas que eu já consegui visualizar, eu já dei a devolutiva, então, já enviei a resposta corrigida para todos vocês. Peço, então, aos outros que aguardem um pouquinho, que essa semana com certeza eu vou conseguir, eu vou esforçar bastante para conseguir finalizar, então, a correção de todas as atividades de vocês. Para os outros ainda que não fizeram, vai ter uma outra oportunidade de recuperação, que eu vou postar lá para vocês um formulário com todas as questões do PET para você estar respondendo, tá certo? Mas em relação à primeira semana, eu já fechei o formulário, mas quem ainda não fez, terá mais uma oportunidade. Mas vamos tentar dedicar. Aqui eu já faço um comentário, pedindo a vocês que eu prefiro que vocês escrevam errado, que vocês tentem, ou que vocês, assim, pelo menos se esforcem. A coisa que me dá uma certa, eh, um certo desânimo é ficar lendo comentários de internet, a pessoa copiar a resposta da internet e colocar lá no formulário. É chato para você e chato para mim, que você não aprende, e aí eu tenho que estar lendo, e esse ano eu estou fazendo o propósito de corrigir todos e dar uma devolutiva para cada questão. Então é chato abrir lá para ler e escrever: olha, essa questão sua é tirada da internet. É até chato para considerar. Então peço para vocês, por favor, tentem escrever com as palavras de vocês as respostas, porque a partir delas eu vou podendo corrigir o formulário de vocês, o PET, e ver o que vocês estão aprendendo. Eu preocupo mais com a pessoa que se esforça do que uma pessoa só que copia. É... Bom, essa é só uma orientação geral para o início da aula de hoje. A aula de hoje, então, como eu já falei, trata sobre liberdade e determinismo. O filósofo que vamos destacar hoje na aula vai ser o Jean-Paul Sartre, beleza? Então vamos começar então a nossa aula. Já adianto que o formulário de hoje tem três questões, uma aberta e duas fechadas. Por favor, respondam a fechada a aberta com as palavras de vocês, tá, gente? São muitos alunos. Estou fazendo um esforço para poder ler todos e dar o devolutivo para todos, repetindo. Mas eu preciso que vocês também tentem se esforçar para fazer. Até porque a maioria de vocês, ou boa parte de vocês, vai fazer o Enem. Então, assim, através da escrita de vocês, vocês podem tirar uma boa nota na redação. Podem conseguir bolsa nas faculdades, pode crescer na vida, tá certo? Então, só como um incentivo, para que vocês possam dedicar um pouco mais na realização, então, desse PET. E dessa resposta. Vou copiar então, vou compartilhar com vocês agora a minha tela, e a partir dela então a gente vai seguir então um pouco a nossa explicação de hoje. Só um minutinho, pessoal. Antes de compartilhar aqui a apresentação, eu vou só compartilhar a introdução que está lá no PET de vocês, que eu acredito que vocês talvez não leram, que está no PET, mas que eu achei assim, o texto muito bem escrito. Deixa eu dar um clique aqui, isso. O texto muito bem escrito, mas que serve para poder estar motivando vocês a estudar um pouco mais e a ver o quanto o conteúdo de hoje é rico e é muito, muito associado ao nosso cotidiano. Então, vou ler a introdução aqui do PET, porque eu achei ela muito bem escrita. E, assim, um texto bem motivador. Liberdade e determinismo. Olá, estudante. Você já parou para pensar nos eventos e determinações da vida que não dependem das escolhas conscientes? Nosso DNA, o ano que nascemos, nossa família de origem, os costumes tradicionais não foram escolhidos por nós. Você lê esse texto graças à oferta de oxigênio, clima, pressão atmosféricas ideais que o planeta oferece a você. Nada disso nós escolhemos. Está aí oferecido a nós por efeitos ventos fortuitos, fora da nossa vontade. Como o autor colocou, algumas coisas da nossa vida nós não escolhemos, mas outras nos influenciam, mesmo sem a gente querer. E outra nós escolhemos. Como você viu na semana anterior, parte da sua vida é cultura. Do ponto de vista cultural, você internalizou os valores morais, os costumes, as expectativas de gênero compartilhados pela nossa sociedade.
Ser filho, estudante, namorado, cidadão, são papéis sociais roteirizados por sociedades que nos antecederam. Estão, de certa forma, os mortos. Então, de certa forma, os mortos comandam os vivos, pois foram eles que construíram as instituições reguladoras da vida em sociedade. Diante dessa avalanche de determinações naturais e culturais que recebemos, é possível falar em liberdade humana? Vocês acham que somos livres ou somos totalmente determinados? Se sim, que tipo de liberdade é essa? Este é o problema abordado essa semana. Se liga então no nosso papo, se liga um pouco então no tema da nossa aula de hoje. Seria uma aula bem legal de trabalhar presencialmente, mas acho que remoto vai ser trabalhado de maneira bem agradável com todos vocês. No texto aqui vai frisar, repetir, recapitular um pouco sobre liberdade e determinismo a partir do que já vimos na aula passada e já linkando com o tema dessa semana. Vai trazer um texto que o autor comenta essas características gerais da liberdade, depois vai comentar um texto de Sartre. Quem foi meu aluno ano passado, lembra que a gente trabalhou um pouquinho de Sartre na moral, tá certo? Junto com Nietzsche. Então vai lembrar um pouquinho dele. Quem não trabalhou, vai ter uma oportunidade então de aprofundar num autor que tem uma relevância fantástica para o pensamento crítico contemporâneo. Então tá aí o texto da apostila, espero e conto com a dedicação de vocês para estar lendo, tá, gente? Sem ler, ninguém aprende. É uma coisa que a gente pode ter certeza que, através da leitura, nós podemos aprimorar em muito as nossas capacidades intelectuais. Bom, vamos voltar então para a tela aqui e apresentar então agora para vocês o texto ou a apresentação que nós vamos ver agora, através aqui então do Meet, que eu vou explicar então o tema da aula de vocês, para contextualizar. Só um minuto, só mais um minuto, tá aqui. Apresentação, uma janela, esta, compartilhar. Só um minuto, pessoal. Aí, agora vocês estão vendo. Só um minutinho que eu só tenho que fechar um guia aqui só. A partir dela eu consigo explanar para vocês com mais propriedade. Pronto. Bom, sobre determinismo, antes de começar aqui a liberdade de Sartre, o autor vai falar que várias das características ou vários dos eventos que acontecem ao nosso redor não podem ser escolhidos por nós, mas isso não tira a nossa liberdade. Ele tenta explicar numa perspectiva assim, é infantil ou às vezes irracional pensar que a gente pode escolher tudo. Liberdade pressupõe escolha. Sem escolha não existe liberdade. Mas como o autor coloca lá naquela parte, ele fala o seguinte: olha, eu não posso escolher a cor do meu cabelo. Eu nasci com o cabelo dessa cor. Não posso escolher a cor da minha pele. Eu nasci com essa cor de pele. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir mudar o meu DNA, porque eu já nasci com ele. Não, necessariamente não foi uma escolha. Foi uma parte de cromossomos de meu pai e da minha mãe que me fizeram enquanto pessoa. Por mais que eu quisesse ter um comportamento, por exemplo, de um islâmico, eu posso tentar reproduzir ele a partir do que eu assisto, vejo, leio no meu cotidiano. Mas eu não vou conseguir reproduzir com perfeição, uma vez que isso não é nativo para mim. Um exemplo disso é aprender uma língua, por exemplo. Não é só jogar no Google e traduzir o texto. É necessário também saber um pouco de gírias e saber esse conjunto de signos significa para aquela determinada cultura. Só para a gente entender que algumas coisas podem ser escolhidas por nós, de fato nos define como pessoas e é a nossa liberdade, mas tem algumas características que nós não podemos escolher. Quem acredita que tudo está determinado acredita em destino. Então, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela. Ou então, tudo já está traçado, previamente definido, e eu só estou reproduzindo. Nós somos fantoches da vida. E a vida vem, de certa forma, moldando a nossa existência sem muita escolha e sem muita responsabilidade, consequentemente. O autor que nós vamos ver hoje, Jean-Paul Sartre, filósofo francês do século XX, ele traz um pensamento bem crítico em relação à liberdade. Ele não vê a liberdade como algo que nós conquistamos, algo que nós merecemos ou algo que nós buscamos. Ele vê a liberdade como uma condenação. Estamos condenados a ser livres e essa condenação traz sempre angústia, sofrimento e, em determinados momentos, incerteza para todos nós.
uma vez que a existência exige sempre uma escolha responsável e consciente. E uma escolha que traz sempre consequências para a minha vivência enquanto pessoa humana. Bom, focar então um pouco na apresentação para a gente conhecer um pouco mais da liberdade para Jean-Paul Sartre. Primeiro, Sartre defende que o homem é livre e responsável por tudo que está à sua volta. Eu sou livre. Consequentemente, liberdade não significa libertinagem ou inconsequência. Liberdade significa responsabilidade. Para com todos vocês, eu tenho uma responsabilidade de postar um conteúdo. Eu sou livre para postar ou não postar. Quando eu posto, eu faço aquilo que é meu trabalho e faz parte da minha competência enquanto profissional. Quando eu não faço, eu vou sofrer sanções consequentes da minha irresponsabilidade, de não fazer aquilo que é minha competência, ou aquilo que é esperado de mim enquanto pessoa, que faz parte do meu trabalho, minha responsabilidade. Ponto importante: liberdade para Sartre. O homem livre é responsável por tudo que está à sua volta, tudo que acontece. A responsabilidade de tal ação é minha, não pode ser terceirizada. Dentro do pensamento de Sartre, somos o que queremos ser, o que escolhemos ser, e sempre podemos mudar o que somos, pois os valores morais não são limites para a nossa liberdade. Parece confuso, mas é bem simples. Somos o que queremos ser no sentido de escolher ser o que somos. Confuso? Não, simples. Se eu escolho ser uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa de bem. Vamos pensar em exemplos gritantes para poder ajudar vocês a entenderem. Eu nasci na favela, meus pais miseráveis, todos assim, miseráveis no sentido assim, de falar que são bem pobres, bem carentes, mas meus pais sempre me ensinaram que um valor muito importante para mim era a questão da honestidade. Indiferente de necessidade, eu deveria sempre ser honesto. Se achasse alguma coisa, sempre devolvesse, porque não é achado, não é roubado. Aquilo pertence a alguém, e esse alguém não sou eu, então eu devo devolver. Mesmo vivendo em um ambiente onde meus amigos gostavam de, às vezes, passar trote, de roubar miudezas no mercadinho, eu cresci sabendo que, para mim, o valor era a honestidade. Então, por isso, trabalhei muito, sofri bastante para conseguir ter uma bicicleta e andar com um pouco mais de dignidade aqui no bairro. Essa é uma escolha que eu fiz frente às realidades. Eu poderia ter escolhido o caminho mais fácil, poderia ter buscado drogas, poderia procurar um tanto de coisa que tivesse mais fácil ao meu alcance, mas eu escolhi os valores dos meus pais, a honestidade. O contrário, nasci em uma família bastarda, bairro nobre, sempre tive tudo bom e dos melhores, estudei sempre nos melhores colégios. A vida para mim é muito monótona. Então eu comecei a invadir a casa dos outros e roubar, só pela diversão de roubar. Depois eu chegava na esquina e dava para a primeira pessoa que passasse aquilo que eu roubei no quintal de algum desconhecido. Ou aquilo que eu consegui pegar numa loja de maneira bem furtiva, sem ninguém ver, sem ninguém perceber que eu tinha furtado aquilo. E aquilo me dava uma adrenalina gigantesca. Necessariamente, essa pessoa fez a escolha de viver aventuras e aventuras que são ilegais, mesmo tendo uma vida toda facilitada. Uma vida não é facilitada, mas uma vida um pouco mais cômoda, menos sofrida. Só para mostrar com esses dois exemplos que a situação onde a pessoa se encontra não determina quem ela é. O que determina quem ela é são justamente as suas escolhas. E aqui ele fala: podemos mudar os nossos valores morais, eles não são limites para a nossa liberdade, eles são parâmetros. Parâmetros, assim, são como referências. Vamos um exemplo diferente para vocês entenderem. Há 20 anos atrás, o divórcio, por exemplo, era um valor caro para todas as mulheres. A mulher que se divorciava, ela geralmente era excluída da sociedade. Hoje, quantas pessoas que vocês conhecem no círculo de amizade de vocês que são divorciadas? Essas pessoas perderam a liberdade? Não. E no passado elas perderam a liberdade? Não. No passado existia mais um valor moral que pressionava, hoje menos um valor moral. Só para a gente entender que os valores mudam, mas as escolhas determinam quem somos enquanto pessoas. Na sequência, a próxima apresentação
vai falar um pouco sobre a questão da escolha. Ah, primeiro, antes da escolha, a limitação da liberdade. Quando fala limitação da liberdade, algumas coisas eu não posso escolher. Não posso escolher a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele. Não posso escolher ser filho de outros pais. Não posso escolher estar presente, inserido em outra família. São escolhas impossíveis. Então, essas são as limitações da nossa liberdade que não contam, porque não nos influenciam, mas não nos definem. Na sequência, o existencialismo, o exercício da liberdade possui, dias limitações, algumas limitações. Algumas limitações. Como explicou no slide anterior, a liberdade inclui algumas limitações que elas não são necessariamente, não estão passíveis de escolha, não são de nossa responsabilidade. Minha liberdade encontra como primeiro limite, que é sempre a liberdade do outro. Um valor caro para Sartre é a existência de outra pessoa. Para Sartre, eu sou um mundo de possibilidades, que ao se chocar com outro mundo de possibilidades, é automaticamente limitado. Por que limitado? Sartre fala que o outro, enquanto o outro, ele deve ser tratado na sua integralidade, não na sua pequenez ou objetivação. O que, que significa isso? Eu não posso tratar a outra pessoa como objeto. Eu sempre tenho que tratar ele como um sujeito. Melhor falar assim, eu nunca posso tratar o outro como se ele fosse uma coisa, mas sempre como um ser que pensa, sente e escolhe como eu. Temos então a questão da alteridade, colocada por Sartre. Alter significa outro e reconhecer que o outro existe. A segunda limitação para a liberdade é o medo, que consequentemente vai gerar em nós angústia. Será que eu estou escolhendo a coisa certa? Será que ao escolher, tá gravando essa aula para vocês, eu estou me expondo demais? Não, porque fica gravado, vai para a internet. E daí? Entendeu? O medo trava a minha possibilidade de escolha. A angústia, às vezes, traz para a gente um certo receio, mas ele não pode ser um limitador constante do meu existir e nem do meu pensar. É, para Sartre, podemos abdicar dessa liberdade pelo medo da relação estatal, familiar ou social, pelo medo das consequências do Estado, pela pressão da família ou pela exclusão social. Mas as nossas escolhas são contingenciadas, limitadas pelas situações em que vivemos. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês, nesse momento, nessa possibilidade. Eu queria muito gravar com alta resolução, com um som de ainda maior qualidade, mas não disponho de equipamento, tempo e treinamento para fazer isso. Então, disponho da medida que eu consigo com os meios que eu tenho, tá certo? Sabendo que eu estou tentando fazer o meu melhor, mesmo que eu queria fazer mais, mas só lamento, né, gente? A gente tem capricho dentro daquilo que é a nossa realidade. Nossas escolhas, essa eu já li. É, então ele fala, né? A liberdade da escolha, portanto, é sempre um elemento presente, isto é, que nos faz humanos. Sem escolher não existe viver. Ao escolher, nós estamos cada vez mais evidenciando a nossa vida e uma vida plena. Em nenhum momento Sartre deixa escapar o conceito de construção histórica do ser humano. O que significa construção histórica? Nós construímos um tempo no espaço. Eu não nasci assim. Eu fui me construindo, edificando, me fazendo a partir das minhas pequenas escolhas. Falar com vocês nesse vídeo, vocês acham que foi assim algo fortuito, do acaso, sorte? Não. Desde março do ano passado que eu estou fazendo aula por remota para a faculdade. Então, consequentemente, eu tenho gravei muitas aulas assim, expondo diversos conteúdos de segunda a sexta. E as exposições dessas aulas levaram-me a aprimorar a minha capacidade de falar de maneira um pouco mais pausada. Quem me conhece em sala de aula sabe que eu geralmente falo alto e para dentro, e às vezes rápido demais. Então aqui geralmente eu falo um pouco mais pausado e dá para vocês entenderem um pouco mais. E quem já me viu também em sala de aula sabe que qualquer coisinha me despeça e eu sou cheio de chico nervoso. Então aqui acaba que isso não aparece nem evidencia. Como de vez em quando a gente lembra, não chamei de ninguém de coisa feia, pus ninguém para fora, não leli de ninguém. Então, quer dizer, são coisas que não tem nessa aula, nessa modalidade, mas tem outras.
É, e aí vem a frase marcante de Sartre: a existência precede a essência. A existência precede a essência. O que significa isso? Será que eu nasci professor? Não. Eu me tornei professor. Isso significa isso. Eu não nasci já pronto, determinado, codificado para poder exercer essa profissão. À medida que as minhas escolhas na vida foram me encaminhando para essa direção, minha formação, facilidade de falar em público, boa memória, gosto por leitura, isso automaticamente foi me levando a abraçar essa profissão e me tornar um professor. Então, a existência antecedeu a minha essência, antecedeu o fato de eu poder estar, antecedeu o fato de eu poder estar hoje ministrando aula para vocês, tá certo? Só para a gente poder entender. Primeiro você existe, depois você se constrói. Por isso que a existência precede, antecede a essência, aquilo que define quem eu sou, hoje enquanto profissional. Na sequência, a liberdade dá ao homem o poder de escolha, mas esta está sujeita às limitações do próprio homem. Já expliquei para vocês. Na sequência, Sartre considera, porém, que essas limitações não diminuem a liberdade, pelo contrário, são elas que tornam essa liberdade possível, porque determinam as nossas possibilidades de escolha e impõem, na verdade, uma liberdade de eleição da qual não podemos escapar. Responsabilidade na liberdade. A liberdade, para Sartre, resume bem nessa frase: não existe liberdade sem responsabilidade. E a responsabilidade é uma manifestação da nossa própria escolha e liberdade. Na sequência, o existencialismo sartreano concede um importante relevo à responsabilidade. Cada escolha carrega consigo a obrigação de responder pelos próprios atos, um encarregado que torna o homem o único responsável pelas consequências de suas decisões. Quando você escolhe fazer o PET, você está agindo com responsabilidade e evidenciando aquilo que é da sua competência e da sua índole, de fazer e não deixar acumular nada. Quando você faz a escolha também de não fazer, você escolheu não fazer. Isso é uma escolha. É uma maneira também que você tem que assumir as consequências do ato de não fazer. Assim como você assume as consequências do ato de fazer os pets, como exemplo. Liberdade, olha lá, o cara novo. Então ele sai, vibra, porque agora ele é livre, e aí ele se descobre cheio de possibilidades de escolha. E ele volta para dentro, ele fica angustiado, com medo, porque agora é com ele. Então, assim, isso muito acontece na vida adulta quando a gente começa a encontra a liberdade plena. Gente, liberdade plena é somente a liberdade financeira. Enquanto vocês não forem enquanto vocês não tiverem a sustentabilidade financeira de vocês, vocês não estão livres, tá, gente? Enquanto não pagar as contas, enquanto morar naquilo que é seu, então automaticamente até chegar lá, a gente vai ser sempre dependente dos pais, e os pais é quem manda, os responsáveis. São eles que mandam, eles pagam as contas, tá, gente? A gente pode muito assim sair, pensar, refletir e voltar para dentro, que vai ser sempre assim, o peso da liberdade que gera angústia e causa sofrimento para alguns de nós. A má fé. A má fé para Sartre é uma pessoa que escolheu viver uma mentira ou viver se enganando. É, é aquela pessoa que gosta de contar vantagem. Não, não é só contar vantagem. Existe três tipos de escolhas em uma determinada situação. Eu escolho participar da aula, eu escolho não participar da aula, eu fico esperando minha mãe mandar o que eu vou fazer. Quando eu escolho vir para a aula, eu tenho um compromisso de fazer aquilo. Quando eu não escolho vir para a aula, eu também tenho compromissos de que aquela nota, aquela atividade, aquilo que eu deixei de aprender, é problema meu. Mas quando eu fico no meio termo, não escolho e transfiro a minha responsabilidade para outra, eu vivo a má fé. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Aí eu fico lá na cama enrolando até minha mãe mandar, eu saio. Porque se der certo tudo, o mérito é meu. Se der errado, a culpa é de quem? Sua mãe. Ela mandou você sair da cama. Tá certo? Então, uma coisa que ele fala que a gente tem que afastar muito é essa possibilidade de viver de má fé. Então, gente, cuidado. E a todo momento vamos tentar ser sempre mais responsáveis para com a vida, para com as nossas ações,
e para com a nossa existência. Para não alongar muito, eu vou ficando por aqui na nossa aula de hoje. Acho que eu vou compartilhar com vocês aqui só mais um trecho do PET que eu achei muito interessante. É um trecho do próprio texto de Sartre que tem lá no PET, em que o autor vai destacar para a gente uma característica fantástica da liberdade. Que, que isso foi até uma frase que eu utilizei na minha monografia de filosofia. O meu texto de filosofia foi justamente o texto de Sartre. É essa frase que eu vou ler daqui a pouco para vocês aqui, que é a questão da condenada a ser livre. Sartre afirma que o homem é condenado a ser a liberdade. A princípio, a frase parece incômoda, porque quem é condenado não pode ser considerado livre. Contudo, se pensarmos na condição humana, essa frase ganha sentido. Não escolhemos nascer, não escolhemos viver para sempre. Entre o nascimento e a morte, somos responsáveis por todas as escolhas que fazemos, pois a consciência oferece ao ser humano a possibilidade de escolher. Sempre haverá pelo menos duas possibilidades. Mesmo quem não escolhe, mesmo quem prefere viver na deixa a vida me levar, vida leva eu, é livre, pois fez a escolha. Escolheu não escolher. É impossível ao ser humano ser livre da liberdade. Somos condenados a fazer escolha e a nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos. Quando eu escolho não escolher. E isso é uma escolha. A única coisa que não tem jeito de viver, gente, é não deixar de escolher. A todo momento nós temos que escolher. E esse escolher tem que marcar, ou pelo menos a partir da nossa escolha, deveria marcar a nossa existência de maneira positiva ou negativa. A liberdade humana precede a essência do homem e o torna possível. A essência do ser humano acha-se em suspenso na liberdade. Logo, aquilo que chamamos de liberdade não pode se diferenciar do ser da realidade humana. O homem não é primeiro para ser livre depois. Não há diferença entre ser do homem e o seu ser livre. Ser homem, ser humano é ser livre. Sem a liberdade não existe vida humana e sem a liberdade não há escolhas e sem possibilidades a nossa existência vai se tornar nula. Só a título de motivação, e assim para vocês pensarem um pouquinho. Na família de vocês, quantas pessoas tem, qual a geração de pessoas, de irmãos de vocês que conseguiram realizar ou cursar faculdade, para ter curso superior? É, pesquisem de maneira informal e vejam qual que foi a primeira geração a ter curso superior na casa de vocês. Na minha família, eu sou a primeira geração a ter curso superior. Lembro quando era estudante de terceiro ano, segundo, terceiro ano, que eu queria fazer faculdade na época de ciência da computação. Não consegui fazer ciência da computação. Na época eu acabei passando em vestibular de administração, depois acabei cursando filosofia e teologia no seminário. Por opção, depois tornei-me padre, e depois acabei deixando o ministério. Boa parte de vocês sabem disso. Só que nesse meio tempo eu me tornei professor. E quando eu estudava no ensino médio, eu falei que queria fazer faculdade, mestrado, doutorado. Assim que eu tive a oportunidade, foi isso que eu fiz. Formei em filosofia, formei em teologia, fiz mestrado em ciência da religião, fiz doutorado em ciência da religião. Na minha geração de irmãos, eu sou o segundo que tem curso superior. Nós somos 5. Isso, 5. Eu sou o segundo irmão que tem curso superior. E consegui chegar até no nível de doutorado na família inteira. Não, isso não é engrandecimento, isso são escolhas. Eu escolhi isso, tá certo? Foi um ideal de vida para mim. Meu pai é lavrador, minha mãe era cozinheira. Mas até pouco tempo ela conseguiu terminar também o ensino superior na Unimontes. Só para mostrar para vocês que a nossa vida não é definida por onde nascemos, mas por quem escolhemos ser. A partir da nossa determinação e a partir do nosso caráter. Não só caráter, mas das nossas escolhas. As escolhas que eu fiz me tornaram quem eu sou. E as escolhas que eu fiz me definem hoje como pessoa, como professor, como homem e como amigo daqueles que são meus amigos, como namorado da minha namorada e assim sucessivamente. Só para vocês entenderem
que as escolhas nossas nos definem quem somos, não só o nosso ponto de partida, tá certo? O nosso ponto de partida, ele só é partida. Depois que nós vamos definindo quem somos e como vamos viver a nossa existência. Uma boa semana a todos, que tenhamos uma semana produtiva. Quem é católico, reze, busca rezar um pouquinho nessa Semana Santa. Quem não é, aproveita o feriado para descansar e curtir a família e se cuidem, para que a gente possa ter momentos juntos ainda, presencialmente, seja na escola, seja na faculdade, seja na vida. Um grande abraço a todos e que tenhamos uma semana produtiva. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Ah, e esse ronco é da minha cachorra, tá? A Sansa. Ali, ó. Vocês vão ver ela daqui a pouco ali, ó. Tá bagunçada aqui. A Sansa, tá? Cara de coragem dela. Ela roncando. Certinho, gente? Até mais. Abração.